Mateus 11, do versículo 20 ao 30, na versão Almeida, Revista e Atualizada, que está bem assim. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. 2 pontos. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E enquanto aqui o Mateus falava a respeito de refrigério, eu lembro que na minha adolescência, o centro comercial de Vitória não era no shopping Vitória, era no centro da cidade. Tudo que você quisesse comprar, resolver na capital, você tinha que pegar o busão e ir lá no centro de Vitória. E eu lembro que, isso aí na década de 90, era tanto calor, que a primeira coisa que eu fazia quando descia do ônibus, adivinha? Lojas Americanas. Ficava debaixo daquele ar-condicionado ali, na porta, Às vezes não comprava nada, mas era para descansar, para ver, para ganhar força, ânimo, para fazer as coisas, para rodar no centro, E você que trabalha de carteira assinada, estranharia com certeza se alguém te perguntasse assim: por que você tira férias? Alguém já te perguntou isso, gente, no trabalho? Ou fora do trabalho? Por que você tira férias? Aí eu acho que a resposta mais curta e educada que você pode dar a esse cidadão é: porque é meu direito. É um direito meu de descansar. Mas essa coisa de direito de descansar, por exemplo, as férias, pode ser, e férias requer planejamento. Pode ser que as suas férias, essas férias que você tanto planejou e contou nos dedos os dias, pode ser que elas se assemelhem àquele filme com o ator Chevy Chase, que passava muito no SBT, Férias Frustradas. Lembra desse filme que não cansava de passar no SBT? Aquele pai de família com aquele carro gigante, soca coisa no carro, o acampamento, e as crianças vão junto, e tudo acontece
no meio da estrada. Tomara que você não passe por isso. Mas, digamos, né, que algum dia, pode ser que as suas férias almejadas, o seu direito de trabalhador, essas férias possam te surpreender. Pode ser que elas não venham do jeito que você premeditou, né? Você conseguiu na sua empresa conversar com o seu patrão, porque, patrão, tanto tempo que eu trabalho aqui, rapaz, as crianças, eu tenho que aliar as minhas férias com as férias dos meus filhos. Ah, deu certo. Aí você foi, conseguiu reservar na Airbnb, aquela casa de praia, e as crianças, quando souberam que você conseguiu fazer tudo isso, ah, papai, quando é que é? Aquela empolgação, né? Mas aí, depois do carro revisado, tudo pontuado, você descobre que aquela casa, aquela região, típico de carnaval, né? A água acaba. Nunca tem água em local turístico no carnaval. Você pode perceber isso. Mas, concluindo, algumas coisas, em vez de fazer com que a gente descanse, fazem com que a gente se canse mais. E nós planejamos como queremos descansar. Alguns dizem assim: primeira coisa, quando eu chegar em casa, é tomar um banho, é esticar as pernas e ver e continuar aquela série de ontem, né? A gente planeja como quer descansar, do tão sério que isso é para a gente. Acontece que alguns desentendimentos entre os casais podem partir de momentos assim. Já viu? Quem é casado, né? O cara chegou cansado do trabalho, a mulher: amor, você está de pé? Está em pé? Pega água para mim. Aí você: poxa, levanta você e pega. Eu estou cansado, acabei de chegar. Né? Do tipo assim, não toque no meu direito de descansar. Mas a vida, ela implica também cansaço. O próprio Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele percebeu, né, observando a natureza, ele percebeu a mesmice do ir e do vir. Olha o que ele fala lá. Ah, eu percebi que o vento, ele vem, ele vai. Eu percebi que as águas do rio sempre desembocam no mar. Eu percebi que o sol vem e depois o sol volta. É o trajeto, é a canseira das coisas, é essa rotina diária. E de uma forma ou de outra, você fica cansado. E eu sei que na oratória, a oratória vai falar o seguinte: olha, você não vai conseguir prender a atenção do auditório o tempo todo enquanto você fala. Eu sei disso, me ensinaram isso e é verdade. Porque alguns de vocês vão ficar cansados de me ouvir aqui na frente falar. Aí vocês vão pegar o WhatsApp, vocês vão cutucar alguma coisa. Misericórdia, né? Mas é. Então, eu sei que algumas coisas, ainda mais o homem moderno, não aguenta mais ficar tanto tempo sentado. Prometo que eu vou ser objetivo. Mas, de uma forma ou de outra, a vulga correria, né? E você entende disso, né? De correria. Eu tenho certeza. Rapaz, você tocou num ponto sensível, porque, de fato, eu pego o ônibus no terminal. Eu, de fato, não suporto mais fila de banco, fila de restaurante. Eu não suporto mais ficar tanto tempo em pé na fila da padaria. Por quê? Porque essas coisas
tem nos cansado cada vez mais, como, por exemplo, engarrafamento. Ninguém quer isso, né? Mas há um tipo de cansaço que excede a todos esses que eu acabei de falar aqui agora. Há um tipo de cansaço que é incomparavelmente mais grave e pesado do que uma simples fila no terminal ou cambiar ônibus. Há um cansaço que agride o homem profundamente. Por quê? Porque vai machucar a alma dele. Há um cansaço que vai te importunar. Há um cansaço que todos os homens vão lidar. E esse cansaço se dá pelo vazio. O vazio do ser. O buraco que existe na alma dele. E esse vazio, ele acontece porque o homem, dado a sua complexidade, ele está em busca de respostas. Ele está em busca de resolver o seu tipo de cansaço. Ele anda de um lado para o outro. Ele precisa solucionar os seus problemas. Isso cansa. Ele bate de porta em porta, tentando se entender mais. E aí, ele vai fazer perguntas a si mesmo, do tipo, por que eu nasci? Qual é a finalidade da minha existência? O que devo fazer para ser salvo? Será que existe céu? Será que existe inferno? Será que existe esperança para mim? E Jesus, ele esteve em várias cidades, lidando com gente assim, com gente cansada e com gente desolada. Mas pasme você, gente. Essas pessoas, a maioria dessas pessoas, elas se frustraram com Jesus Cristo. E se tivéssemos o poder de prever, e eu acho que você vai concordar comigo, de prever qual restaurante, qual hotel, qual posto de gasolina não te desse um serviço adequado, se você pudesse prever quais estabelecimentos te causariam dor de cabeça, eu tenho certeza que você não entraria neles e muito menos passaria em frente. Porém, Jesus, ele sabia o tempo todo que iria ser rejeitado nessas cidades. As cidades que vocês acabaram de ler aqui comigo no texto. O tempo todo, ele sabia que iria ser recusado quando entrasse nessas cidades. Mas mesmo assim, gente, ele não se furtou de ir até Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Não. Ele, sabendo que iria ser rejeitado, ele esteve entre eles. Mas isso cumpre um propósito. O Filho de Deus veio revelar o Pai. Acredite, revelar também àqueles que o recusariam. E parece estranho, porque Jesus revelou o Pai àqueles que ele sabia que não iriam aceitar, ele veio revelar o Pai também àqueles que não o aceitariam. E a gente quebra a cabeça para tentar entender isso, né? Poxa, se Jesus sabia que Corazim, que Betsaida e Cafarnaum responderiam assim, por que é que ele foi lá, gente? Olha a minha cabeça. Enxugou gelo. Se fosse eu nem entraria lá. É um pensamento muito nosso esse. É um pensamento muito imediatista, mas é a forma de Cristo revelar o Pai, independentemente se as pessoas iriam aceitá-lo ou não. E a igreja
pode aprender com isso. O reino de Deus, gente, anunciar o reino de Deus independe de saber, mas eu acho que ninguém vai entender, ninguém vai aceitar, ninguém vai querer. Não, faça. Apenas faça. Independe de quem vai aceitar ou não essa mensagem. E no livro do John Piper, o livro Alegrem-se os Povos, há uma observação que ele faz, que me chamou muita atenção, que ele fala assim: a prioridade da igreja não é missões. A prioridade da igreja é a adoração. Primeiro mandamento, não é isso? Porque quando a igreja é uma igreja adoradora, ela também se torna inevitavelmente uma igreja missionária. Então, mesmo que você fale sobre Cristo, fale sobre Ele, você está adorando ao Pai, independentemente se vão querer te ouvir ou não. E as 3 cidades aqui, elas formavam um triângulo geográfico muito interessante. Se você puder pegar o mapa, você vai olhar que essas cidades estavam próximas ao Mar da Galileia. Aliás, e Jesus, ele fez muitas coisas em Corazim, em Betsaida e Cafarnaum. E João, o apóstolo João, ele é até hiperbólico, ele é até exagerado em falar que Jesus fez tantas coisas que nem todas as bibliotecas do mundo caberiam de tantos livros que porventura viessem a ser escritos registrando esses acontecimentos. E esses moradores aqui dessas cidades, eles viram milagres. Eles ouviram a palavra de Deus, mas eles recusaram o mensageiro, tanto Cristo, como também os apóstolos que lá estiveram. E é por isso aqui que no versículo 20, ele vai ter uma palavrinha aí meio complicadinha, né? Increpar. E ele passou a increpar as cidades. Eu sei que é uma palavrinha um pouquinho complicadinha, não tão usual em nossos dias. Mas no texto grego aí, quer dizer o seguinte: ele passou a criticar duramente essas cidades. Porque receberam a grande graça, a grande dádiva de verem gente, de verem o Filho de Deus, o Deus encarnado ali, mas tanto faz como tanto fez. Cristo envia apóstolos de 2 em 2, mas essas cidades, tanto faz como tanto fez. E para ilustrar a tamanha desonra que essas 3 cidades cometeram, Cristo, ele vai pegar para ilustrar 3 outras cidades. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui as 3, que ele está criticando duramente, e vai resgatar a imagem, a figura de outras 3 cidades, que são muito conhecidas no Antigo Testamento: Tiro, Sidom e Sodoma. Ele coloca lado a lado e vai fazer um paralelo, de modo que o seu ouvinte venha a entender a gravidade do problema, do pecado, que essas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, estavam se enfiando. E veja, talvez você possa pensar aí: boiei, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essas 3 cidades? Estou tentando me encontrar aqui, pregador. Mas veja, eu vou te explicar, mas eu quero te adiantar uma coisa. Deus, lá do céu, ele vê a impiedade dos homens. Deus, lá do céu, está olhando todas as nações e vai agir com justiça sobre todas elas. E o profeta Isaías, no capítulo 23,
já havia denunciado Tiro e Sidom, gente. Já havia, está lá. Denunciou Tiro e Sidom, cidades hoje, lá no Líbano, antiga Fenícia. E olha que interessante, Tiro tinha portuária. Quem tem porto, cidade portuária, geralmente, é cidade rica, cidade mercantil. Tiro era uma dessas cidades. E veja, tinha uma frota naval riquíssima, tinha ouro, os reis e os moradores eram arrogantes, tinha prostituição e tinha uma série de problemas. Isaías falou, olha, vai ser destruída. Vai ser destruída. O rei Nabucodonosor II sitiou Tiro por 13 anos. 13 anos a cidade ficou rodeada, ninguém entrava, ninguém saía, em 586 anos antes de Cristo. Sucumbiu. Juízo de Deus sobre essa cidade. Note que no versículo 23, Jesus, ele agora se direciona a Cafarnaum. Ele vai falar para Cafarnaum uma sentença gravíssima. E essa cidade você já viu na Bíblia várias vezes. Ele vai lançar uma sentença, ele fala assim, olha, você acha, Cafarnaum, que se exaltando vai subir até o céu? Você vai descer até o inferno. E Cafarnaum, em Mateus capítulo 9, versículo 1, é descrita como a cidade de Jesus. Nunca percebi? Pois é, mas está lá, Mateus 9, versículo 1. Por quê? Porque Jesus passou a morar em Cafarnaum. Então, era uma cidade onde o Cristo e alguns apóstolos residiam. Imagine o tanto de coisa que esses moradores de Cafarnaum viram Jesus fazer, porque, afinal de contas, ele morava lá. E Sodoma, das três, é a mais famosa. Sodoma era uma cidade que, ao que a Bíblia informa, muito próspera. Lembra que Ló, ele olha assim, gostei, Campina Verde, lembra até o Éden, está lá em Gênesis. Verdinho, vou ficar lá, Abraão, vou morar lá. Lembra disso? Pois então, Sodoma tinha normalizado a relação entre pessoas do mesmo gênero. Sodoma não tratava o estrangeiro com honras, com respeito, e oprimia também o pobre. Recebeu juízo. Fogo do céu destruiu aquela cidade. E, no entanto, para que você tenha uma noção do grau do pecado de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus diz que as três cidades do Antigo Testamento, Tiro, Sidom e Sodoma, sofrerão menos rigor no dia do juízo final. Não serão absolvidas, serão julgadas e condenadas, mas sofrerão menor castigo. E ele vai falar mais, olha, se essas três cidades tivessem o privilégio, a oportunidade de me verem, de me ouvirem, há muito tempo elas teriam se arrependido. As muitas pessoas teriam repensado a sua forma de viver, teriam colocado roupas de saco e cinza sobre a cabeça, numa expressão de lamento, de profundo arrependimento e desgosto pelo pecado.
teriam se humilhado se tivessem a oportunidade que vocês estão tendo. E você pode pensar, o que eu tenho a ver com essas 3 cidades? Essa é uma pergunta que merece uma resposta. Pois você pode estar repetindo o erro das 3 famosas cidades que eu aqui citei no texto. Porque, gente, eu preciso explicar que essas cidades, elas representam a humanidade, é a fotografia da humanidade. É a fotografia do homem perdido, do homem natural. O homem foi criado, formado por Deus, para existir para Ele. Você e eu fomos formados para vivermos para Ele. Só que no lugar disso, o que essas cidades fizeram? Rejeitaram a lei de Deus e rejeitaram o próprio Deus. Eu quero dizer a você que o propósito, você que me ouve, você que está aqui, você que me acompanha pelo YouTube, todos nós fomos criados para pertencermos a Ele. Mas acontece que quando a gente rejeita essa realidade, essa verdade, a gente fica desnorteado, perdido, batendo cabeça, batendo de porta em porta. A gente fica assim, afundado na autoidolatria, no fingimento, na perversidade, na hipocrisia, tentando tapar o buraco da alma com qualquer coisa descartável. Porque quando o homem não se volta para aquele que o criou, ele vai tentar, gente, ele vai tentar alguns curativos, alguns band-aids, ele vai tentar alguns paliativos para tentar sanar esse sofrimento que é o quê? A ausência de Deus. Aí ele fica inventando deuses, ele fica mergulhando em tentativas, em alternativas que não vão dar em nada. Isso vai cansar você. Esse labirinto vai cansar você. Já viu aquele cachorro que corre em torno do rabo? Ah, doido isso. Mas não foram poucas vezes que eu ouvi pessoas dizerem o seguinte: eu cresci na igreja, eu me habituei com as coisas da igreja, até fui batizado, eu não entendia nada, mas eu fiquei sentado décadas naqueles bancos, para nada, simplesmente para nada. Ouvi pregações e pregações, as liturgias, a ordem do culto, quantas músicas vêm, depois chama para aniversariantes, depois tem um pregador, depois tem um pós-lúdio, tudo disso eu sabia. Mas eu estava o tempo todo ali, vazio, seco, presbiteriano por fora, mas morto por dentro. Acontece de muitas pessoas estarem aí dizendo: eu sou cristão, batista, metodista, presbiteriano, mas é somente a carcaça que está ali. Elas estão cansadas, vivendo uma vida paralela, vivendo uma vida que não deveria ser a dela, mas ela não se rendeu a Deus ainda. E daí vem o cansaço. E Corazim, Betsaida e Cafarnaum estavam cheias de pessoas cansadas. É verdade. Tinha muita gente doente lá, gente. Era muita gente cansada.
cansada, e até professavam a religião judaica. Sou judeu. Como reza a cartilha. Mas nem mesmo a religião pode fazer algo que só Deus pode fazer por pessoas cansadas. Eu vou falar uma coisa que pode assustar você. É possível sim que pessoas que se dizem cristãs estejam passando por isso. Marcos Nath, essa é a minha realidade. Você descreveu a minha vida. O tempo todo eu fingi ser um cristão. Mas o tempo todo eu estive cansado em busca de coisas que tentassem suprir a ausência de Deus. E a Bíblia diz que todos os homens são culpados diante de Deus. Mas tem uma coisa que eu quero que você guarde. Todos são culpados diante de Deus? É verdade. Todos nascem pecadores com a natureza inclinada para o que é mau e perverso. É verdade. Mas é muito mais culpada a pessoa que tem maior acesso às Escrituras. É muito mais ré a pessoa que tem acesso ao que você está tendo esta noite aqui. Você podendo ler a sua Bíblia, você podendo ouvir pregações, isso quer dizer que você, durante o tempo todo, está ouvindo palavras de verdade, palavras de Deus, e terá que arcar com as consequências. É sobre isso que eu estou falando aqui, a respeito das 3 cidades. Jesus esteve lá e elas serão culpadas, já são mais culpadas do que as 3 do Antigo Testamento que ele cita. E isso deveria fazer as pessoas tremerem. Você e eu seremos, se assim, se condenados, vamos colocar assim, mais culpados do que aquela tribo de pigmeu que nunca ouviu o Evangelho, que nunca foi um missionário lá. São culpados também. Que nunca ouviu o Evangelho, mas o homem moderno, com o acesso do smartphone, das redes de televisão, das impressões bíblicas, se torna muito mais culpado do que essas pessoas isoladas. E esse tremor deveria produzir na consciência das pessoas uma humildade, mas o que elas preferem fazer? Elas inventam filosofias e ensinos para burlar a realidade do juízo final, porque, gente, falar de juízo final, para algumas pessoas, é aterrorizador. É o calcanhar de Aquiles de algumas delas. Então, o que inventaram? Inventaram a tal da filosofia natural. E o que a filosofia natural ensina? Olha, o homem, ele é um amontoado de átomos que, após a morte, tudo acaba. Tudo está encerrado, the finish, game over. Porque o inferno é aqui mesmo, gente. Juízo final não existe, não. Morreu, acabou tudo. É isso ensinado por quê? Porque para esses homens, eles não querem lidar com a realidade de um juízo final. Então, eles buscam anular qualquer possibilidade desse fim. E já caminhando para o final, mas em meio a tantas pessoas rebeldes, cansadas, mas arrogantes, existiu aquelas que Cristo vai ser movido até a fazer uma oração, que eram aquelas que admitiram que não poderiam caminhar mais,
não poderiam viver mais, suportando aquela carga desnecessária, a carga de se manter distante de Deus. Sim, e uma pequena parte admitiu que não tinha mais como, gente, fingir, não tinha mais como se enganar, manter a aparência de que está tudo bem. Eu considero que, veja bem, né, que esse grupo aqui, esse grupo minoritário, chamado de pequeninos, né, Jesus ele vai contrastar com um grupo maior, o grupo, né, que cansado, porém arrogante, e ele vai chamar esse grupo de arrogantes, Pai, graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e instruídos, aquelas pessoas que se achavam sábias, instruídas. Agora ele vai chamar essas pessoas, esse grupo menor, esse grupo humilde, né? Eu acho que até que alguns ali, né, estavam armados e desconfiados, pode ser que sim, mas eles foram cedendo à pregação, cedendo à palavra, entendendo que as suas vidas estavam por um fio, cansados e oprimidos, e que o único caminho era aquele que ali estava diante deles. E aqui, a palavra pequeninos aqui no grego é népios, que quer dizer infante. Mas não é aquele infante na idade, né? Não é um bebezinho literalmente falando, mas é alguém que é dependente. Um infante é alguém que é muito simples, que é imaturo, seria aí no caso novo convertido, né? Então é alguém que deposita a sua confiança em alguém que é maior do que ele. Esses são os pequeninos. E talvez você não saiba, mas toda vez que alguém é convertido, existe uma festa, gente. Existe uma festa. Se você olhar a parábola do filho pródigo, existe uma festa. Uma festa que está para além do nosso entendimento, uma festa no céu. Toda vez que alguém é convertido, porque a conversão, ela é um milagre. Você já parou para pensar que a sua vida hoje pode ser motivo de uma festa no céu? O fato de você se quebrantar, o fato de você admitir que você não consegue mais viver essa vida de fachada. Você já parou para pensar nisso? Então, e por último, eu imagino várias pessoas olhando para Jesus e ouvindo ele dizer, né? Venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos. Venham. Eu preciso esclarecer que essa mensagem sobre cansados e oprimidos, ela não ficou só lá atrás. Ela não parou lá no livro, lá no tempo. Ela é ainda para hoje. É uma mensagem atual. É para você que está cansado e oprimido, que me ouve. Ela é viva, gente. Ela permanece. É a mensagem e é o convite que ele está fazendo diariamente. E o quanto antes você entender isso, mais rápido você vai experimentar o alívio que ele tem para te oferecer. E esse cansaço, essa tristeza que você vem suportando, ela te cansa mesmo. Eu já lidei com isso quando eu não quis Deus. A gente tenta numa coisa, num grupo de amigos, a gente tenta em algo diferente e no fim a gente quebra a cabeça e vê que tudo é descartável, era momentâneo. Enquanto você estiver longe de Deus, você vai viver uma vida vazia, e isso é cansativo, isso é opressor. O vinde a mim, ele implica em cura
cura em fé. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe as coisas que você enfrenta. Estou falando com você, principalmente você, que tem se defendido, tem se armado, porque você está balançado. Rapaz, eu não sei o que eu faço, porque eu gosto de ouvir a mensagem, mas eu não aceito a mensagem como ela é. Hã? Talvez você tenha aí alguma barreira muito peculiar que tem te impedido de romper com isso. Se você se mantiver assim, nada mais está imitando do que Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E olha que interessante, porque Jesus, ele converteu o peso que as pessoas carregavam por uma outra coisa. Olha que interessante, gente. Ele fala assim: ei, vocês que estão cansados, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu tirar esse peso sobre os ombros de vocês e colocar algo diferente sobre eles. O meu jugo é suave. E eu preciso esclarecer, porque há entre nós pessoas que talvez não saibam o que é um jugo. E eu gosto de ser claro nisso, porque também talvez há aqui crianças. Jugo não é a primeira pessoa do presente, do indicativo do verbo julgar, não. Eu julgo, não. Jugo é uma peça de madeira colocada sobre o pescoço dos animais, animais de tração, seja ele um jumento, um boi, um cavalo, algo do tipo. E essa peça de madeira pesada, ela alinhava um animal ao outro. E eles puxavam com essa peça de madeira carroça, arado, para abrir a terra e ali fazer então a semeadura. Por isso que esses animais tinham que ser animais fortes. E o boi é a figura de um animal forte. E na literatura judaica, existia o jugo da Torá, ou o jugo dos mandamentos. E o que é isso, pregador? Isso era a soma total das regras que qualquer judeu, ou melhor, todo judeu tinha que assumir. Olha, você tem que assumir o jugo da Torá, tem que colocar sobre você todas essas regras. Não pode andar sem elas. Acontece que, no meio ali, no meio dos doutores que ensinavam, o que eles faziam? Eles adicionavam, ou melhor, eles adulteravam os ensinos de Deus. Eles colocavam coisas sobre a população, sobre os ouvintes, coisas tão pesadas que não estavam no livro, mas eram caprichos particulares, eram regras que não eram em si a palavra de Deus. E a pessoa não conseguia nem se movimentar, era pesado demais. Eram regras que nem eles conseguiam observar. Aí, essas obrigações pesadas, e a religião fazendo um estrago, aí vem Jesus. E é por isso que ele fala: ei, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Deixa eu trocar aqui esse jugo, deixa eu botar o meu jugo em você. Deixa eu te alinhar a mim, a minha vontade. Vamos. O ensino adulterado cansava, oprimia. Mas o jugo de Jesus é aquele jugo, aprendei de mim, ele se dá como exemplo. Ele se dá como modelo.
modelo de relação com o Pai. E Ele quer agora colocar sobre os ombros daquele que quer descansar esse novo jugo, esse jugo que muda as coisas, que muda a história da pessoa. E o cansado que encontra refrigério em Jesus, ele vai viver de alimentar-se da palavra. Porque esse é o Salmo 1, não é? Grama verdejante, águas tranquilas. Eu quero concluir dizendo que todo homem que vive afastado de Deus vai se cansar. Você vai se cansar. Vai se cansar porque você vai ouvir a pregação. Domingo que vem tem outra pregação. Vai ouvir outro domingo. Vai ouvir. Mas você pega essa pregação, essa mensagem da palavra de Deus e guarda ela em qualquer lugar que não é o seu coração. Você vai se cansar. Você vai se manter cansado e oprimido. Por quê? Porque você foi feito para Ele. Para Ele. Mas você tem rejeitado essa verdade. E tem o ignorado. E quanto mais você ignora Deus, mais cansado você fica. Todo homem, gente, que se mantém distante de Deus, mais oprimido e mais cansado. E você pode conquistar, e eu creio que essa foi a conversa da semana na sua casa, vamos comprar um ar-condicionado. Você pode ter um ar-condicionado na sua casa. Privilegiado você é. Você pode até ter o privilégio de ter um sítio, né? Um lugar para descansar. Uma rede na varanda. Uma bela família. Mas, gente, se você deposita, se você substitui a relação com Deus por essas coisas, achando que todas essas coisas são o descanso que a tua alma realmente precisa, você está muito enganado. Você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e algo vai te incomodar. Travesseiro confortável, de pena de ganso. E daí, se o seu coração não está em paz com Deus? Se a cabeça está cansada, a consciência está pesada. Mas consciência pesada por si só não altera as coisas. É preciso que você se arrependa dos seus pecados e venha descansar em Cristo, entregando-se a Ele, vivendo como Ele quer que você viva. E Jesus contou uma parábola, ou seja, ele contou uma ilustração, né, com fundo moral, com uma verdade objetiva e aplicável. Isso é uma parábola. Ele disse que um homem muito trabalhador, ele olhou para a sua produção, ele falou assim: alma, descansa, come, bebe, aproveita a vida. Os celeiros abastecidos de trigo, fartura, tudo que ele podia ter que lhe gerasse um conforto, ele achou que tinha, mas ele estava enganado. E Cristo continua a parábola falando o seguinte: você é louco, louco. Com tudo isso que você tem de bens, se essa noite pedirem a tua alma, né? Se essa noite você for apanhado da cama dessa vida, o que você tem para dar em troca? Nada.
Ele estava confortável porque tinha coisas. Ele estava muito à vontade porque tinha coisas. Mas ele estava vazio. E você precisa deixar a arrogância de lado e ser como uma criança, entendendo, não muita coisa de teologia, mas entendendo aquilo que importa, que sem Deus você permanecerá cansado. Amém.